Abra comigo a palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Livro de Josué. Josué foi o homem escolhido para ser o sucessor de Moisés, o líder que conduziria o povo de Israel a entrar na terra de Canaã. Um homem que aproveitou cada momento daquilo que Deus ministrou sobre a vida de Moisés, para absorver. E ele absorveu de uma forma tremenda o que Deus ministrou sobre o líder Moisés. Amém? Josué capítulo 14, verso 6 diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Uma das coisas que Deus mais tem procurado na vida do seu povo nos dias atuais, Deus já procurava isso desde a antiguidade, mas nesses últimos dias Ele tem procurado de uma forma mais enfática. É algo chamado, perseverança. Pastor, defina para mim o que significa perseverança. A disposição de insistir em busca de um alvo, de um projeto. É uma determinação gerada pelo Espírito de Deus que impulsiona você e leva você a continuar avançando, mesmo em meio às piores adversidades da vida. Perseverança. E o que eu quero que você compreenda é que Deus, nesses últimos dias, Ele tem trazido para nós revelações tremendas, revelações proféticas de um tempo que Ele está preparando para trazer. E Deus tem nos dado pequenos sinais daquilo que Ele realmente deseja ministrar no nosso meio. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender a termos é perseverança em relação àquilo que Ele tem nos revelado e ainda vai nos revelar. Para que você possa se situar bem dentro do contexto da história. Quando chegou o tempo de Calebe receber aquilo que Deus havia prometido para ele, ele começou a falar com Josué, que permaneceu como líder após a morte de Moisés. Ele começou a falar de acontecimentos de tempos passados. Ele fala do momento em que Moisés, instruído por Deus, separou 12 homens, 12 príncipes, 12 autoridades. Esses 12 homens representavam cada uma das 12 tribos de Israel. E Deus havia falado, preste atenção, Deus havia falado que entregaria a terra de Canaã
nas mãos do povo de Israel, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoadíssima. Deus já havia declarado que, independente das circunstâncias que eles iam enfrentar, a terra seria do povo de Israel. Diga para quem está do teu lado assim, ó, fala assim, ó, quando Deus fala, está falado, irmão. Se Deus falou, meu querido, você não precisa ter o menor receio. Na palavra do Senhor, no livro de Números, no capítulo 23, Deus diz assim que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele estabelece, Ele realiza. No livro de Isaías, no capítulo 55, Deus diz assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando Deus fala, meu irmão, nada impede o cumprimento daquilo que Ele falou. Mas o que eu quero que você compreenda é que 12 homens foram enviados para observar a terra. A terra era maravilhosa. Para você ter uma ideia, um cacho de uva que nós hoje pegamos nas mãos do supermercado, naquele tempo, na terra de Canaã, um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Tinham que amarrar a vara, passar a vara no meio do cacho e um camarada colocar no ombro um lado da vara e o outro colocar o outro lado e carregar. Imagina, fala para quem está do teu lado, imagina o tamanho do cacho, irmão. Se a uva já era grande, imagina a melancia, que tamanho que seria a melancia, hein? Dava para você mergulhar como se fosse numa piscina e nadar no meio da melancia. Era uma terra maravilhosa, e Deus havia falado que entregaria aquela terra na mão do povo de Israel. Só que, naquela terra, havia gigantes, haviam cidades fortificadas, haviam circunstâncias que estavam lá, mas como parte de um cumprimento de propósito. Escuta o que eu vou te falar, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida e você crê e se apossa dela, até a adversidade que surgir no caminho faz parte de um propósito divino. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar e transformar toda e qualquer situação e circunstâncias. Mas o que eu quero que você compreenda é que desses 12 espias, 10 começaram a murmurar e reclamar. Começaram a olhar as circunstâncias, viram as dificuldades e voltaram e começaram a desanimar o povo. Começaram a trazer palavras de desânimo. Não, a terra é maravilhosa, mas tem gigante. Eles vão nos devorar, eles vão nos destruir. Só que Josué e Calebe decidiram acreditar no que Deus havia falado. Josué e Calebe se posicionaram de uma maneira e disseram para o povo, olha, se Deus falou que nos entregou a terra vai ser nossa. Com gigante ou sem gigante, com luta ou sem luta, com problema ou sem problema, se Deus falou, Ele vai cumprir o que Ele estabeleceu para a nossa vida. E o texto fala que desses 12 homens, os 10 que murmuraram e reclamaram foram reprovados por Deus. E Deus mandou separar Josué e Calebe. E por causa dessa disposição de crer, de perseverar em crer no que Deus havia revelado como direcionamento, como posicionamento, por causa dessa disposição, Deus liberou uma bênção. Deus prometeu entregar a terra, uma posse da terra, uma parte da terra para Josué, para Calebe. E quando chegou o tempo, o que me chama a atenção, quando chegou o tempo de Calebe se apossar daquilo que Deus havia falado com ele, ele começa a citar um posicionamento que ele assumiu diante daquilo que Deus falou. Ele chega para Josué e fala, olha, você estava lá ao meu lado, você lembra de tudo que aconteceu, porque você foi participante de tudo. Você viu o que Deus falou. Você viu como naquele tempo eu e você nos posicionamos de uma maneira perseverante. Mesmo diante das adversidades, nós decidimos acreditar em Deus. E ele disse, e você sabe que durante todo esse tempo que eu esperei, quanto tempo que ele esperou, irmão? Quanto?
Ele tinha 40 anos quando ele ouviu a promessa. Aí, quando chegou o tempo do cumprimento, ele estava com 85. Quantos anos ele esperou? Quanto? 45 anos. Eu não estou querendo contemporizar e ao mesmo tempo levar você a acreditar que aquilo que Deus falou com você vai levar tanto tempo para se cumprir, porque o tempo é de Deus. O tempo é dele. Eu estou querendo levar você a compreender a disposição perseverante de um camarada que não abriu mão do que Deus falou, mesmo a despeito de tanto tempo já decorrido. É esse tipo de perseverança que Deus procura no meu coração e no teu coração. É esse tipo de insistência. Não, olha, eu não vou abrir mão do que Deus falou. Eu vou me apegar cada vez mais ao que Ele tem falado. E mesmo que eu passe por momentos de desertos, de vale, eu vou continuar, porque Deus é comigo. O texto fala que ele contando para Josué, ele diz assim: olha, quando Deus me fez a promessa eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, mas o incrível, ele faz uma das declarações mais lindas e proféticas em relação a nós, que somos cristãos dos dias atuais. Ele fala assim, ó: o Senhor me conservou em vida. Você sabia, escuta, você sabia que Deus tem compromisso de sustentar a vida de quem decide crer naquilo que Ele fala? Você sabia que Deus Deus assume a responsabilidade de cuidar, de sustentar, de prover, mesmo quando você passa pelos desertos mais terríveis da vida. Se você é alguém que toma a decisão de perseverar em crer e valorizar o que Deus fala com você, Deus se encarrega de cuidar da tua vida. Ele sustenta você. Ele mantém você vivo para que quando chegar o tempo do cumprimento da promessa, todo mundo veja aquilo que Ele vai estar manifestando em você e através de você. Ele fala que Deus conservou ele em vida. E ele fala assim, olha, a mesma força que eu tinha naquele tempo, eu tenho agora. Eu estou pronto para entrar, para sair, para batalhar, para guerrear. Eu estou cheio de energia, de uma força que não é minha, mas é de Deus. Escuta o que Deus está falando com você. Mesmo que você esteja passando por momentos de adversidade, o conselho de Deus para você nessa noite é: persevera, irmão. Persevera em crer, em obedecer, em valorizar a revelação que Deus tem trazido e ainda vai trazer ao teu coração. Persevera, e quando você não tiver mais forças, clama pela força de Deus. Quando você não tiver mais recursos, clama pelo socorro de Deus, mas não abra mão, não desista daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Quer ver só, querido? Abra comigo rapidinho, deixa marcado aí em Josué capítulo 14, e abra rapidamente comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, livro de Hebreus, no capítulo 10, eu já vou terminar, a partir do versículo 35, Hebreus capítulo 10, 35, diz assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abra mão do que Deus tem falado com você, querido. Você não imagina o que Deus está projetando para a tua vida. Ainda que você não veja nenhum sinal, eu não sei porquê, mas Deus está falando. Deus está falando para uma moça aqui, ó. Eu não vou até você não, viu, filha? Mas Deus está falando para você, não é tempo de abandonar, não. Não é tempo de desistir, não. E cada lágrima que você derramou durante a adoração e o louvor, Deus escolheu, tá, filha? Eu não vou até você. Não, mas você sabe que Deus está falando contigo.
Se você quiser, eu vou. Mas não precisa. Não precisa. Não precisa. Não abandona a tua confiança, não. Ela tem uma recompensa muito grande. E eu sei que não é fácil, querido. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu sei que não é fácil. Mas é possível quando você depende de Deus. Quando você depende dEle, até aquilo que é impossível para você, Ele capacita você a passar. Eu posso falar disso porque eu vivi isso aí. Mas não abandona, não. Porque vai chegar o tempo da manifestação dEle na tua vida e você vai compreender por que Ele insistiu tanto para você permanecer firme. Perseverança. O texto continua falando mais, olha só. Olha o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Escuta o que Deus está falando. Perseverança só tem sentido quando o objetivo a ser alcançado tem tudo a ver com a vontade de Deus. Vou repetir. Perseverança no mundo espiritual, no reino de Deus, só tem sentido quando o objetivo a ser alcançado tem tudo a ver com aquilo que é a vontade do Senhor. É por isso que você vê um monte de gente se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, e até atinge alguns objetivos, mas não se apossa daquilo que é eterno, porque está se esforçando em busca daquilo que Deus não projetou para ele. Eu vi um exemplo disso, um exemplo triste, nessa semana. Eu vou falar com muito cuidado para não expor, mas eu quero que você perceba que quando a gente insiste em se esforçar para tentar conquistar aquilo que não é a vontade de Deus, a gente muitas vezes pode até conseguir, mas aquilo não vai trazer o que verdadeiramente vai sustentar a nossa vida. Um grande amigo meu, um homem de Deus, ungido do Senhor, pagou um preço muito alto, está pagando e ainda vai pagar, porque insistiu em se esforçar para alcançar aquilo que não era a vontade de Deus. Insistiu. Quando eu fiquei sabendo da notícia, meu coração gelou. Mas eu não tive acesso a ele. Porque se eu tivesse, ele sabia que eu ia raquetar ele bonito. Eu ia falar para ele, que nem você falou comigo aquele dia. Ia falar para ele, olha, o que você está buscando pode até fazer sentido, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus para a tua vida. E isso é laço para você. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Escuta, meu irmão. Jesus faz uma das declarações mais perigosas. E soa como um alerta para mim e você que somos cristãos. Para não cedermos à tentação de querermos alcançarmos aquilo que Deus não projetou para nós. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus diz assim, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? É um tipo de perseverança, de esforço, que até pode levar você a conquistar algumas coisas, mas vai levar você a perder a coisa mais preciosa: o projeto de Deus, o futuro de Deus, o futuro do Senhor. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor Deus diz assim, eu é que sei. Diga para quem está do teu lado, fala assim, Deus é quem sabe. Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro
Meu irmão, a minha perseverança, ela tem que estar totalmente voltada para aquilo que é a vontade de Deus. Porque senão todo o esforço que eu tiver, pode ser o maior esforço do mundo, mas não vai me levar a alcançar aquilo que Deus projetou para mim. E se eu não alcançar aquilo que Deus projetou, meu irmão, toda e qualquer conquista que vier, não irá trazer para mim nenhum acréscimo. Nenhum acréscimo. Eu costumo dizer que, procure entender o que eu vou falar, por favor, para você não distorcer. Até a bênção de Deus, sem a comunhão e o relacionamento com Ele, para mim não serve. Até a bênção dele. É o que Moisés falou. Moisés falou assim para Deus: o quê? Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Moisés estava falando assim: Deus, se o Senhor não vai com a gente, se a tua presença não vai estar conosco, se eu não vou ter a liberdade de me relacionar com o Senhor, eu não quero entrar em terra de Canaã nenhuma, eu não quero bênção nenhuma, se o Senhor não estiver comigo. A nossa perseverança, ela precisa estar em total sintonia com aquilo que é a vontade de Deus. Porque aí tudo que Deus acrescentar, meu irmão, vai trazer muito mais para a minha vida e para a tua vida do que nós imaginamos. Mas tem que perseverar. Uma perseverança que verdadeiramente procura agradar a Deus. Que procura... E o que eu quero que você entenda é isso. Deus está trazendo um novo tempo para a nossa vida. Só que antes da manifestação desse novo tempo, Ele está nos trazendo direcionamentos. Ele está nos ensinando a nos posicionarmos. E muita gente ainda não percebeu. Muita gente ainda não percebeu. Porque estão acostumados a insistirem naquilo que é mais cômodo. Diga para quem está do teu lado, fala assim, ó: Deus está tirando você do comodismo, irmão. Deus está tirando, irmão. Deus, Ele vai mexer com a igreja. Ele vai colocar a igreja para se movimentar. Acabou aquele negócio de ficar parado. Vamos se mover. A igreja vai se mover. Mas é preciso que haja perseverança em relação àquilo que Deus está nos revelando e ainda vai nos revelar. Tem que perseverar. Muitas vezes, em muitas ocasiões, nós vamos ter que sacrificar tempo, hora, noites de sono. Pastor bispo vai ter que fazer isso? Vai, irmão. Por exemplo, se Deus quiser acordar você na madrugada e mandar você vir aqui na igreja só para orar, e aí? 3 horas da madrugada eu ligar para você: ó, Deus mandou a gente ir para a igreja agora orar. Vamos? Irmão, se prepara. Ó, Deus mandou a gente sair. Tem um testemunho de um pregador, que ele estava dormindo, e aí Deus o acordou, por volta de 4h30 da madrugada. Aí quando ele se levantou, Deus falou para ele: começa a orar. Ele foi começar a orar e Deus tomou ele em línguas estranhas. Ele começou a orar em línguas estranhas. Orando em línguas estranhas, orando em línguas estranhas. Aí ele orou por 1 hora, 1h30. Aí Deus falou para ele assim: agora pega o carro, vai em direção à ponte tal. Ele pegou o carro e foi. Quando ele chegou lá, tinha um rapaz no parapeito, pronto para pular da ponte e se suicidar. Ele correu, abraçou o rapaz, evangelizou o rapaz, orou com o rapaz, Deus batizou o rapaz com o Espírito Santo e o rapaz se converteu. Porque Deus encontrou ele disponível. Olha, eu vou fazer algo aqui, mas olha, presta atenção no que você vai falar. Você não é obrigado a falar. Mas se você falar, primeiro pergunta para quem está do teu lado. Fala assim: você está disponível para Deus, irmão? Pergunta aí. Tá? Agora, levanta a sua mão comigo se você quiser. Levanta a sua mão. Fala assim: Senhor meu Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu estou totalmente
disponível para servir ao Senhor e aos teus propósitos, em nome de Jesus. Então, é só aguardar, é só aguardar. Mas quando você perseverar em relação àquilo que Ele tem falado, você vai ver como Deus vai se mover na tua vida, na tua família, na tua casa, no bairro onde você mora, na empresa onde você trabalha, na faculdade onde você estuda. Você vai ver Deus se movendo, irmão. Caleb fala de algo que nem havia acontecido ainda. Se você prestar atenção no texto, ele fala assim: olha, os gigantes, os anaquins, as cidades fortificadas, elas ainda, ele nem tinha tomado posse da terra ainda. Mas ele faz uma declaração profética, ele fala assim, ó: o Senhor vai estar comigo quando eu tiver que desapossá-los daquela terra. Porque quando você persevera em fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo gera em você uma convicção de que aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la, irmão. Quando você persevera, o Espírito Santo gera essa certeza em você. Você avança sem receio, sem temor. É como Davi diante do gigante. Davi falou assim, ó: esse camarada, ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o exército do Deus vivo. E ainda hoje, eu vou ter a cabeça dele nas minhas mãos. Ainda hoje Deus vai entregar ele na minha mão. Essa declaração é de alguém que perseverava num relacionamento de fé e de obediência para com a vontade de Deus. A certeza de que Deus vai marchar à frente dele. Quando você persevera em fazer a vontade do Senhor, o Espírito Santo, Ele mesmo gera essa convicção no teu coração. E escute o que eu vou te falar, meu irmão. Escute o que eu vou te falar. Nós vivemos tempos terríveis no que diz respeito ao mundo. Na palavra do Senhor, no livro de 1 João, no capítulo 5, está escrito que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é uma triste realidade. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que a igreja precisa se autoafirmar como noiva do Cordeiro. Nós precisamos assumir verdadeiramente aquilo que é a vontade de Deus, o projeto de Deus, aquilo que realmente Deus estabeleceu como padrão para a igreja. E o padrão da igreja não mudou. O padrão da igreja está estabelecido no livro de Atos dos... Pastor, como é que eu sei como que a igreja começou? Leia Atos dos Apóstolos. Pastor, como é que eu sei qual é a visão de Deus para a igreja? Leia Atos dos Apóstolos. Não mudou, irmão. E o texto fala que a igreja, ela caminhava movida pelo sobrenatural de Deus. Ela se movia na unção e no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos... O que era a doutrina dos apóstolos? Eram os ensinamentos que Jesus deixou para Pedro, João, Tiago, para cada um deles. Eles perseveravam. Eram perseguidos, eram presos, alguns morriam à espada, outros eram queimados vivos, mas perseveravam em fazer aquilo que Deus estabeleceu para eles fazerem como igreja. Deus não mudou, querido. Deus espera que eu e você perseveremos, insistimos naquilo que é a vontade dEle. Porque aí Ele se manifesta, aí Ele pode agir. E perseverar em relação àquilo que Deus fala, já não é mais apenas uma questão de alcançar aquilo que Deus projetou, mas é também uma questão de sobrevivência espiritual. Perseverar em relação àquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, não é apenas para que você e eu alcancemos objetivos, conquistemos territórios, posses. Não, não é apenas para isso. Mas é para que nós também venhamos a nos mantermos a cada dia aptos para entrarmos no reino do céu. Na palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 19, Jesus fala assim, presta atenção.
é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se você quer alcançar a salvação, você tem que aprender a ser perseverante em fazer a vontade de Deus. Se você não aprender a ser perseverante, não aprender a valorizar aquilo que é a vontade de Deus, você corre o risco de perder a sua salvação. No livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Aí no versículo seguinte ele vai dizer assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim, diga para quem está do teu lado, é até o fim, irmão. Aquele que perseverar até o fim, aí Deus faz uma qualificação exclusiva. Ele diz assim: esse será salvo. Fica de pé na presença de Deus. E não existe outro modo de ser perseverante, de adquirir perseverança, sem um envolvimento direto com Deus. O texto não fala, mas eu creio que nesses 45 anos, houve dias em que Caleb se sentiu cansado. Houve dias em que Caleb se sentiu assim sobrecarregado, um pouco abatido. É natural, porque ele é ser humano. Eu e você somos seres humanos. É natural, é compreensível que em momentos da nossa vida a gente se sinta cansado, abatido, triste. É normal. Agora, uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é: eu não assumo nenhuma posição, nem tomo nenhuma decisão em momentos assim, sem falar com Deus. E eu sou muito claro com Deus. Eu falo assim: Deus, eu estou triste, estou muito chateado, a minha vontade era largar tudo. Mas e aí, Deus, o que é que eu faço? Aí Deus fala assim: persevera. Aí eu falo para Ele: mas eu não tenho força. Aí Ele fala assim: então eu vou ser a tua força. Eu vou ser a tua força. Caleb viveu momentos em que ele se sentiu assim, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Jesus sentiu isso, gente. Olha aqui para mim, ó. E o que eu vou falar não é blasfêmia nem é heresia. Você sabia que Jesus, quando começou a vir sobre ele todo o peso do pecado da humanidade, Jesus começou a sentir aquela aflição, aquela angústia tão intensa, que o texto fala que ele começou a suar o quê? Sangue. Imagina, alguém aqui já suou sangue no meio da angústia? Pois é. Naquele momento, o homem Jesus estava sentindo o peso que viria sobre ele. E ele orou ao Pai. E a oração, para que você entenda, foi mais ou menos assim a oração, ó: Deus, não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo. Eu tenho que passar por tudo isso, não tem uma outra maneira, Deus. O Senhor está percebendo tudo que vem vindo sobre mim? É isso mesmo. E aí, depois que ele orou, ele fez a declaração de um homem perseverante. Ele disse assim, ó: mas não seja feita com as coisas como eu quero, mas faça tudo como o Senhor quer. Quando ele falou isso, meu irmão, escuta, a presença de Deus veio e envolveu ele. E aí ele entendeu que, com a graça de Deus, ele era capaz de perseverar até a cruz. O que eu quero que você entenda é isso. Nós precisamos voltar a perseverarmos na oração. A Bíblia fala que os discípulos, quando eles deram sequência
no que Jesus transmitiu a eles e estabeleceram a igreja primitiva, a Bíblia fala que eles perseveravam na oração. Tem que orar, irmão. Eu só vou ser perseverante mesmo se eu tiver uma vida de oração. É por isso que, escuta o que eu vou te falar. No domingo agora, você não é obrigado a participar, mas eu gostaria que toda a liderança fizesse um esforço, porque o que Deus vai pedir, e já está pedindo, é um pouco delicado, mas Deus faz isso justamente para ver a nossa disponibilidade de sacrificar algumas coisas, e é Deus que está mostrando. Domingo, depois que terminar o culto, nós vamos passar um tempo aqui orando ao Senhor. Terminou o culto, quem precisar ir embora, vai embora. Quem não puder ficar, vai embora. Mas quem puder ficar, nós vamos ficar. Quanto tempo, pastor? Não vai ser nada. Nós não vamos varar a madrugada. Nós vamos tirar um tempo aqui de oração, para que Deus perceba: Pai, nós queremos. Nós estamos aqui, porque a gente quer viver o que o Senhor tem para nós. Nós vamos orar exclusivamente pela igreja. Então você já se programa. Eu estou falando hoje, quinta-feira, para você se programar, se você quiser. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria que a liderança pudesse estar aqui. Eu vou deixar meu filho em casa, ele vai vir comigo para o culto, depois eu vou levar ele, e eu vou estar aqui. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou entendendo o que Deus quer fazer, meu irmão, e eu quero viver. Então você se programa, se você não puder, não tem importância, mas eu gostaria que a liderança ficasse, para a gente orar, para a gente chorar na presença do Pai, para Deus perceber, e foi Deus que mandou fazer isso. Se você duvida, pergunta para Ele. Foi Ele que mandou, e nós vamos fazer. Quem puder ficar, nós vamos estar aqui. Ah, pastor, mas vai ficar complicado para mim. Pois é, Deus gosta disso, quando envolve sacrifício. Deus gosta disso, quando envolve sacrifício. Ele fala: não, realmente eles querem mesmo, porque estão se dispondo. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Deus está chamando a gente para um relacionamento mais íntimo. E para você ter uma ideia, nasceu a menininha da Indiara, não nasceu? A filha da Indiara, a Alice, né? A Indiara fez uns exames lá, o médico fez uns exames e deu uma, como é que chama a palavra? Deu uma espécie de um distúrbio, alguma coisa, um negócio assim, que a menina ia ter que passar por um processo doloroso de tratamento. E aí havia a possibilidade de surgir outras situações. Aí teve que fazer vários exames. Quando veio a notícia de que deu essa interferência no organismo dela, ela me ligou chorando. E aí Deus me deu uma palavra para ela. Eu disse assim: olha, não abandone a tua posição, permaneça crendo, porque Deus está provando a tua fé. Deus está só observando a maneira como você vai reagir. Aí ela se posicionou, nós oramos na terça-feira. Gente, esse culto de terça-feira vale a pena, porque é através dele que Deus está fazendo coisas tremendas. Nós oramos, e para resumir a história, os médicos fizeram uma nova bateria de exames. E o resultado? Tudo negativo, irmão. Porque ela assumiu a posição, ela falou: não, eu vou continuar crendo. Eu falei: Indiara, chora o que você tiver que chorar, pode chorar, mas não abandona a tua posição. É isso, irmão, é perseverar. Escuta o que eu estou te falando, não tenha medo de entrar no meio do fogo. O fogo de Deus não vai queimar a sua vida, ele vai simplesmente aquecer o teu coração. Mas não vai queimar você não, vai aquecer, para que você possa alcançar coisas muito maiores do que você está imaginando. Fecha os teus olhos. Ok. Para alcançar. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para vencer, é
preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Mais uma vez, para alcançar, canta, igreja. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração, tem que perseverar até o fim. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Mas para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Crer sem dúvida, a palavra declarar, para ver acontecer. Levante as suas mãos, cante. Anda com Deus, segura o choro de uma noite. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Anda com Deus, canta bem suave. Anda com Deus, segura, não larga a mão dele. O choro de uma noite se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. vai te abençoar. Aleluias. Deus, em nome de Jesus, Pai, cria em nós um espírito perseverante, como houve em Caleb, que não desistiu da promessa, que não abriu mão da tua palavra, que não abriu mão da tua revelação, do direcionamento que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, não nos deixa esmorecer, nem titubear, não nos deixa recuar, nem olhar para trás, não. Mas que a cada dia, Pai, o Espírito Santo nos impulsione a prosseguirmos para o alvo, como Paulo fez, acreditando na tua palavra, dependendo dos momentos de oração, de comunhão contigo, tendo a tua palavra como a única referência para o nosso posicionamento de fé. Que assim seja na nossa vida, Pai, dia a dia, para que possamos alcançar a promessa que é do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, Pai. Que assim seja, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar. Aleluia. Amém.